Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. Vamos dar início ao nosso tema evangélico da noite de hoje, na sexta-feira. E para nossa preparação, da nossa ambiência, eu vou fazer uma leitura do livro Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. Esse livro foi publicado pelo Andrei Moreira, médico homeopata, mineiro, e me chamou muita atenção a leitura desse livro. E o propósito dessa noite é a gente fazer uma reflexão sobre essa questão da reconciliação consigo mesmo. O meu intuito é que vocês se interessem pela leitura mais minuciosa do livro. Eu vou abordar alguns pontos, mas para instigar a todos nós a fazermos um estudo, se possível, detalhado. E para nossa preparação, eu vou fazer uma leitura aqui que é muito interessante, intitulada assim, Meditação para o Alto Amor. E diz assim: busque uma posição confortável e respire pausada e profundamente. À medida que você inspira e expira, você relaxa e vai aprofundando para dentro de si mesmo, em busca de um recanto de paz e aconchego. E relaxa. Nesse estado, veja-se diante de um espelho. Olhe-se nos olhos, busque olhar-se com ternura. E aí, diante de si, está a pessoa mais importante para a sua vida. A única que não te abandonará nunca. Sorria para si mesmo. Sorria para suas lutas, dores e provas. Acolha em si o que ainda não está amado, resolvido, solucionado. O que ainda não pode ser, o será amanhã, e se essa for a vontade da vida. Você pode visualizar tudo isso como marcas em si ou como parte de seu corpo. Olhe-o com amor. Busque ver, sobretudo, aquilo que está excluído em seu coração. Aquilo para o qual você evita até mesmo olhar ou reconhecer. Aí está o mais importante, o que necessita ser acolhido e amado. Pode ser uma parte sua, uma característica, um sentimento ou uma pessoa. Veja que imagens ou sentimentos lhe vêm à mente neste momento e sorria para o que quer que seja. Aquilo contra o qual você luta e rejeita ganha força. Ame a sua sombra. Acolha a si mesmo. E então, tome o tempo que for necessário olhando para tudo isso e amando cada parte de si mesmo, cada característica do seu corpo, de sua alma, de sua vida. Quando for o suficiente experimentar, abrace-se gostosamente, acolhendo a pessoa comum e especial que é, pois que é única, expressão singular do amor dos seus pais e do próprio Deus. Tome o tempo que for confortável para sentir o seu abraço. Logo em seguida, olhando em seus olhos no espelho, veja o filho ou a filha de Deus que você é. Lembre-se que você não é suas limitações ou seus desafios. Você transcende este corpo, esta personalidade. Neste momento,
você é uma expressão singular de amor do Pai. Acolha em si esse divino que és, vendo-se iluminar de dentro para fora, até estar completamente envolvido nesta luz. E assim, iluminando e relaxado, respire profundamente, voltando aqui e ao agora, ao seu ritmo e ao seu tempo. Vamos orar. Mestre amado Jesus, benfeitores amigos, mentor querido Moacir, te rogamos, Senhor, a vossa proteção, o vosso amparo, que possamos abrir nossas mentes, os nossos corações, para acolher as lições que aqui vamos, à luz do Evangelho, à luz dessa doutrina dos Espíritos, trabalhar, Senhor. Trabalhar com esses ensinamentos a nossa reforma íntima, a nossa reconciliação. Em teu nome, Senhor, te rogamos que esta proteção, que este envolvimento, que esta sintonia que nos envolve nesse instante, possa acolher a todos aqueles a quem mentalizamos, formando assim, nestes momentos deste Evangelho, uma onda de amor, capaz de abraçar todos aqueles que nos envolvem nesse instante, em pensamentos, em atitudes. E assim, em teu nome, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo evangélico da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele está nesse livro que eu citei para vocês, que eu acabei fazendo a leitura. Normalmente a gente faz uma leitura dos livros do Emmanuel, mas eu propus e fiz essa leitura muito interessante, porque você consegue buscar na sua meditação, na sua reflexão, essa questão da reconciliação consigo mesmo. E o que é a reconciliação consigo mesmo? É o primeiro passo, é ter coragem de olhar para si mesmo. É reconhecer o que necessita ser amado, ativado, a vontade para o esforço de renovação essencial. A vontade é o núcleo divino superior que movimenta a vida. Então, nós vamos trabalhar, na noite de hoje, o entendimento e aquilo que vai nos mover a nos reconciliar conosco mesmo. Porque a partir do momento que nós estamos bem conosco, naturalmente nós interagimos com o nosso meio ambiente. É uma lei natural. Se eu estou bem, eu transponho para as pessoas que estão do meu lado, na minha convivência, na minha relação, o meu bem-estar. Então, muitas vezes a gente pensa assim, pô, eu queria me reconciliar com meu pai, com a minha mãe, que eu tive dificuldade, com o meu amigo de trabalho, com aquele companheiro que eu acabei me criando um muro. Como é que eu vou me reconciliar com essas pessoas se eu não me reconcilio comigo mesmo? Então, o propósito hoje nosso é esse trabalho da gente enxergar a importância dessa reconciliação consigo mesmo. As nossas atuais e más tendências indicam que a gente precisa corrigir. E é nisso que a gente deve se concentrar com muita atenção, com muita energia, naquilo que nós estamos precisando consertar. Só para a gente criar assim, uma base do nosso estudo é o seguinte:
nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Mas a essência que foi colocada no nosso ser, ela é divina. Essa é a criação de Deus, essa é perene. E essa essência, ela funciona como um imã nos atraindo ao seio de Deus. Então nós partimos todos os espíritos, inclusive Jesus, que está aqui há bilhões de anos conosco desde o início da formação do planeta Terra, e aqui conosco assistindo toda o desenrolar material do planeta e depois com as vidas que aqui vieram, os animais, até chegarmos no reino nominal, ele está presente. E há 2000 anos esteve conosco. Mas esse espírito, escola de luz, esse que já tem reunião com Jesus, com Deus, Jesus já tem reunião com Deus, nós também vamos chegar nesse processo. Nós também vamos chegar a essa estatura espiritual. Então, nós vamos caminhando através de aprendizados para que essa essência venha toda à tona. Agora, todos nós sabemos que existe, pela nossa ignorância, o mal que permeia as nossas ideias, que empana que essa essência venha à tona. E aí a gente fica questionando como é que nós vamos fazer para que a gente possa arrancar essas ervas daninhas e alcançar a plenitude, a felicidade. A primeira coisa que a gente já tem que começar o nosso estudo aqui, trabalhando, é a nossa paciência. A natureza não dá saltos, a gente não vai em poucas reencarnações, em poucas experiências, saltar de um estado de ignorância, de uma criança que está aprendendo a caminhar e já chegarmos aí a um nível de plenitude de uma hora para outra. Não, a coisa é paulatina, é trabalhando naturalmente. Agora, uma coisa é a gente saber que tudo isso funciona dentro de uma programação natural. E outra é a gente se acomodar diante das dificuldades morais que a gente tem. Então, existe aí um meio termo das coisas. Nem vamos ficar desesperados porque a gente reincide nos nossos erros, nem vamos ficar também dizendo, não, nós temos tempo, a natureza vai criar disso, eu vou trabalhar isso quando for necessário. Esse comodismo é que a gente tem que trabalhar. Mas também não podemos ir para o outro lado de ficar desesperado porque estamos errando, muitas vezes, na mesma tecla. Porque tudo isso é guiado por uma lei, a lei de causa e efeito, e que nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher, para tomar as nossas decisões. Agora, quem é o modelo? Quem é que indica o roteiro do nosso caminho? Jesus, o Cristo. Esse esteve conosco e nos deu o roteiro. O roteiro ele está baseado na lei maior, de amar ao próximo como a si mesmo e, consequentemente, fazendo essa gestão desse amor, nós amamos a Deus. Essa é a proposta. Descumprir os compromissos é adiar nossa própria felicidade e paz consciencial. Porque todos nós buscamos a felicidade. Mas o que é a felicidade? É a consciência tranquila, é o dever cumprido, é o amor ao próximo,
é exercitar constantemente o bem. Mas nós, muitas vezes, fugimos dessas questões. É importante, da nossa parte, uma conexão. Como é que se dá essa conexão? Utilizando a vigilância, a oração, num movimento de sintonia, identificação, sinceridade e pureza de propósitos, realizando o bem no limite das nossas forças, a partir de objetivos existenciais. Todos nós temos nossos objetivos existenciais. Quando nós nos preparamos para reencarnar, nós fazemos uma avaliação daquilo que precisa ser corrigido. E essa correção, essa programação reencarnatória, ela não quer resolver tudo de uma vez. Nós queremos que essa reencarnação tenha sucesso. Então, alguns pontos são trabalhados. E aí é feito todo um arranjo, vamos dizer assim, toda uma programação com a família que você vai trabalhar, que você vai nascer, qual é a atividade que você vai desenvolver, qual o trabalho que você vai ter, qual é a comunidade que você vai nascer, para que você possa, através desse meio que é a família, que é o trabalho, que é a comunidade que você vai nascer, como é que você vai desenvolver os seus propósitos. E aí eu vou dizer, a gente programa lá, poxa, eu quero desenvolver a paciência, eu quero desenvolver a valorização das coisas espirituais. Eu quero me reconciliar com aquela pessoa que eu tive dificuldade, que eu atrapalhei a vida dela em vidas passadas, porque a nossa consciência, ela chama tudo isso. Então é feito uma programação. Ela vai por etapas. Por que por etapas? Para que a gente possa ter sucesso no nosso programa. Então, o nosso mentor nos ajuda nesse processo, e quando a gente reencarna, ele trabalha conosco, né, nos chamando a atenção dos nossos compromissos ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então, um processo para que a gente possa trabalhar essas questões. E é a reconciliação que nós vamos tendo conosco mesmo a partir do momento que esses propósitos vão acontecendo, é fantástico. Porque quando você realiza, tirando notas boas, diante das provas, das expiações que você mesmo escolheu, você vai tendo sucesso, você vai caminhando para frente, você vai se sentindo bem, você vai atraindo espíritos, seja encarnado e desencarnado, por simpatia, por aquilo que você está fazendo de bem, e você consegue ter êxito na sua reencarnação. Essa é a chamada que esse livro nos dá. Como diz Dr. Bezerra, o grande compromisso é conquistar a si mesmo no supremo bem ao próximo. O bem ao próximo é o meio, como eu já falei, mas o objetivo primordial é a transformação moral de nós mesmos. São as atividades circunstanciais que nós vamos burilar o bem em nós mesmos, realizando o bem ao próximo. Então, nós vamos estar no meio que a gente precisa, realizando tudo aquilo que a gente programou lá na espiritualidade para com aqueles que nós estamos convivendo, para com aqueles que nós estamos vivenciando
uma proposta de filho, uma proposta de pai, uma proposta de mãe, realizando todo aquele trabalho que nós nos propusemos. Muitas vezes com algumas dificuldades físicas, orgânicas, mas que nós pedimos. Porque é interessante o seguinte, saber por que sofre e que sofre por justiça é muito importante. É onde vem a nossa resiliência, porque a gente acredita que é justo o que está acontecendo conosco. Porque Deus, primeiramente, não nos castiga para nada. O objetivo é a educação. E se aquele momento desafiador está acontecendo na nossa vida, porque tem uma razão de ser. Tem um aprendizado por conta disso tudo. Basta ver agora o momento que nós estamos passando, praticamente toda a humanidade, todos os países estão afetados com essa pandemia, a quantidade de pessoas que estão desencarnando é muito grande, chama a atenção, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, e não fica só nisso, porque a gente também é afetado na nossa liberdade, no nosso trabalho, muitas pessoas estão perdendo seus sustentos, estão tendo que rever toda a sua forma de atuar. Mas tudo isso tem um propósito. E a enxergar esse propósito reencarnatório é o que nos reconcilia conosco mesmo. E aí, doutor Bezerra dá alguns passos para que a gente possa entender essa questão. O primeiro passo deve ser de conhecer o objetivo a que se dedicará. Qual é o meu objetivo reencarnatório? O que eu preciso trabalhar? Qual é a erva daninha que eu preciso arrancar do meu ser para que esse ser cresça, para que a minha essência floresça? Eu estava escutando ontem uma live do Alírio Cerqueira Filho, do Instituto Plenitude, e ele estava falando sobre a irritação. Por que às vezes a gente se irrita, tem pequenas explosões? E aí ele coloca uma coisa que eu nunca tinha observado, mas que calou fundo. Ele é um psicoterapeuta, é uma pessoa que entende muito da psicologia humana, e ele chamou atenção para as pessoas que são muito detalhistas, muito perfeccionistas, né? Porque a gente às vezes acha que ser perfeccionista é uma coisa boa, é uma coisa que a gente tem que buscar. E aí ele faz ver o seguinte: tudo que é ao extremo acaba trazendo dificuldades. Porque nós exigimos dos outros a perfeição, exigimos de nós a perfeição. E quando a gente não alcança essa perfeição, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeccionista ao extremo, a gente fica ansioso, a gente fica irritado e acaba tomando atitudes em que o seu ego acaba falando mais forte. E não é a sua essência. Então, quando ele chama a atenção, quando você assiste uma live dessa, quando você reflete que você pode ter alguns sintomas daquilo que está sendo falado, e aí ele dá alguns
caminhos, alguns roteiros para que a gente possa conciliar essa questão toda, né? Para que a gente possa trabalhar essa questão toda. Então, a gente começa a se sentir bem, né? A gente começa a ver que a gente precisa acolher aquela dificuldade que a gente tem com inteligência, com força de vontade. Então, é muito importante, como diz aqui o Dr. Bezerra, o primeiro passo, a gente reconhecer o objetivo a que se dedicará. Então, eu estou dando um exemplo meu pessoal. Ontem, assistindo essa live, eu percebi que eu preciso trabalhar essa questão. E ele diz o seguinte, que me chamou muita atenção: o pai do perfeccionismo é o orgulho. Olha aí. Se isso está soando na sua mente como certo, então o que você precisa focar? Trabalhar o seu orgulho. E aí você faz, que é o segundo passo, traçar linhas de comportamento que adotará. Quer dizer, criar um plano de ação para trabalhar essa questão. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender que não existe perfeição total. E que se eu errei, eu tenho que acolher esse meu erro. Verificar o que eu posso fazer. Eu não sou Deus. A partir do momento que eu começo a entender que eu tenho essa alternativa, que eu tenho que acolher o meu erro, naturalmente eu vou acolher o erro do meu próximo. Porque eu estou entendendo que se é para mim, é para o meu próximo. Então, o segundo passo é esse: criar mecanismo, criar plano de ação para atuar naquilo que precisa ser trabalhado. E o terceiro é vivê-las até o momento final, com equilíbrio e abnegação. Porque, como eu estava dizendo, a gente não vem com muitos propósitos para resolver. Às vezes a gente passa toda uma reencarnação para trabalhar a questão do orgulho. E isso leva tempo, leva persistência, tem que trabalhar a nossa vontade, temos que estar constantemente checando o nosso dia. Essa é a proposta. E aí, é o mais importante, que é o quarto item. A gente até tirou daquela mensagem que nós lemos há pouco. Veja-se diante do espelho, olhe-se com ternura. E aí, diante de si, está essa pessoa mais importante da sua vida. A única que não te abandonará nunca. Sorria. Sorria a si mesmo. Sorria para a tua luta, dores e provas. Acolha em si o que ainda não está amado, resolvido, solucionado. Chama a atenção da gente ter essa reconciliação conosco. O que ainda não está resolvido, acolha as suas limitações, ame a sua sombra, acolha a si mesmo. O que ainda não pode ser, será amanhã. E se essa for a tua vontade, lembrando sempre que somos uma expressão singular do amor ao Pai. Essa é a questão. Essa é a questão. Nós temos a reconciliação conosco, saber que nós somos filhos de Deus, que a nossa essência é divina, e que se nós ainda erramos, se nós ainda tropeçamos no nosso ego,
nas nossas dificuldades íntimas. Tudo isso, Deus sabe. Isso faz parte da nossa educação. Tenhamos paciência conosco mesmo. Por isso que ele faz esse exercício da gente se olhar no espelho, da gente se querer bem. Porque você veja bem, se a gente fica ansioso em tentar consertar as nossas dificuldades íntimas, porque a gente já tem todo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, que o evangelho nos dá, e aí fica uma ansiedade da gente querer realizar todas essas etapas que o Dr. Bezerra de Menezes colocou, mas com pressa, com ansiedade. E aí, às vezes, a gente erra, porque a gente vai errar de novo. A gente vai incorrer. São crenças que nós temos arraigadas, aí sabe a Deus a quantas reencarnações. E não é da noite para o dia que nós vamos mudar isso aí. Por isso que a gente tem que ter calma. Temos que respirar fundo. Mas não podemos desistir. Temos que estar sempre trabalhando nesse processo. Aí Emmanuel nos dá assim, um sinal de alerta. Quando a luzinha amarela acende, quando é vermelha, quando é verde, se nós estamos bem no caminho. Eis assim, é preciso que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que falam ao seu coração. Aí ele faz a ponte. O ego excita e agita. O coração tranquiliza e pacifica. Então, toda vez que nós estivermos excitado, agitado, a gente tem que parar. A luzinha amarela está piscando. Opa! Dentro dessa sintonia, se eu continuar, eu vou falar coisa que eu não devo, eu vou iniciar uma discussão, e aí depois para consertar é muito mais difícil. Então, quando a gente perceber que o nosso coração está batendo, eu vou falar isso, eu vou dizer isso, é o ego. Porque quando nós estamos tranquilos, o coração vai pacificado. Se nós estamos tranquilos e pacificados, tudo que vier deste momento será salutar. Porque você está raciocinando, você está respirando fundo, você está analisando todo o meio ambiente que você está. Então, é o coração, é a sua essência que está determinando. Já a excitação, a agitação é o ego. Outra questão. O ego espera o reconhecimento por uma atitude que a gente fez. A essência vibra a gratidão. Então, quando nós somos gratos por aquilo que está nos envolvendo, é a nossa essência que está falando. Agora, quando a gente faz alguma coisa e está esperando o reconhecimento, é o ego. Então, veja que são sintonias que a gente tem que estar trabalhando. Isso é reconciliação. Quando a gente deixa que a essência se faça presente. Agora, aquilo que o ego está colocando, nós não temos que arrancar. Nós temos que acolher. Nós temos que pegar aquela semente, aquela erva daninha, e readubar a nossa terra, da nossa alma.
Não jogar no fogo, sim usá-la como adubo. Essa é a proposta. O ego exige afeto. A essência disponibiliza afeto. Veja, interessante, numa relação. A gente quer sempre exigir do outro afeto. E quando a gente está bem, quando a nossa essência está trabalhando, a gente está sempre disponibilizando amor. O ego espera reconhecimento, acolhimento. A essência acolhe com generosidade. Olha a diferença. A gente sabe que o acolhimento é importante, mas a gente quer ser acolhido. Quando, na verdade, a essência, quando ela atua, a gente vai lá com generosidade acolher o nosso próximo, acolher a nós mesmos. A angústia é o grito do ego. A intuição serena, a voz da essência. Vejam que quente e frio. O ego se impõe. A essência conquista. Que maravilha esse entendimento. Para que a gente possa se descobrir. São regrinhas simples. Essa que o Dr. Bezerra nos passa. Esse entendimento do que a essência nos proporciona, e a gente vai se reconciliando conosco. Vai olhando para o espelho, como foi a nossa introdução, e vendo que aquela imagem que reflete ali somos nós. E que nós temos que nos abraçar, nos acolher, nos achar pessoas boas, que nós temos força para transpor as nossas dificuldades íntimas, que essas dificuldades é que nos impulsiona, muitas vezes, para o lado menor da vida e que nos traz tanta infelicidade. Por quê? Porque nós estamos deixando o ego atuar constantemente. E nós temos que acolher esse ego, fazendo com que a essência lhe dê as mãos para que ele trabalhe conjuntamente com a essência. Quando o nosso ego se regenerar, quando o nosso ego se reconciliar com a nossa essência, nós vamos ser plenamente felizes. A essência reside no mais profundo, onde só se alcança com o coração. O que a vida nos pede é centramento. Com autoconhecimento, a conexão profunda com o coração e com o alto, para sentir e intuir a cada lance da jornada o que é necessário, justo, leal à nossa essência e aos nossos compromissos e deveres, diante do percebido amorosamente. Então, essa é o nosso foco, a nossa motivação. E aqui ele chama atenção para duas posturas que muitas vezes a gente tem na vida, que é a postura de motivação por afastamento e a postura de motivação por aproximação. O que é isso? Nós vamos explicar direitinho. Por afastamento, é o tipo de motivação caracterizada pela força que a pessoa faz para se afastar daquilo que não quer. A pessoa tem uma necessidade, mas não pensa no resultado que ele vai obter, e sim no trabalho que ela vai ter para conseguir o resultado. Na verdade, esse trabalho é um movimento de inibição do essencial. Vamos dar um exemplo. Exemplo sempre faz com que a gente entenda o que é esse afastamento. Então, a gente tem um exemplo
do Alfredo. Ele foi no médico, está um pouquinho gordinho, a sua alimentação não está adequada. E o médico disse para ele, olha, você tem que se exercitar, você tem que fazer uma reeducação alimentar, que não é dieta, é reeducação alimentar. Deixar de comer gordura, comer mais fruta, verdura, carne magra, porque senão você pode ter problema de coração. Você pode infartar. E aí, essa primeira conversa que ele teve com o médico, ele falou, não, eu vou acordar cedo, vou começar a fazer uma caminhada logo no início da manhã e tal. E aí bota o despertador para as 6 horas da manhã. Toca o despertador, está naquele soninho gostoso. Disse, não, hoje não, amanhã. E vai adiando. A mesma coisa acontece com a alimentação. Amanhã eu começo, deixo. Aí o que acontece? Ele acaba infartando. E aí, depois do infarte, é que ele vai começar a se cuidar. Por quê? Com medo da doença. E aí começa a fazer os exercícios, começa a alimentação. Melhorou, volta a preguiça de novo. Volta a preguiça de novo. Então, o movimento é de afastamento. Por quê? Quando surge a melhora, surge a desmotivação, pois ele pensa no trabalho que vai dar para conseguir o que quer, ao invés de pensar no resultado daquilo que deseja. Ele está mais preocupado com o trabalho, de ter que caminhar, de ter que fazer, do que no resultado da saúde dele. Então, a motivação dele é por afastamento. É o que a gente considera por afastamento. A pessoa não está ligada no resultado daquilo que vai trazer. Então, muitas vezes, a gente tem que perceber se a nossa motivação na nossa reforma íntima, no nosso trabalho, não está ligada a esse afastamento. Vai dar muito trabalho. Eu ler, eu fazer meditação, eu ter que contar até 10 quando eu começar a ficar nervoso. Eu vou ter que me relacionar melhor, vou ter que buscar um trabalho onde eu possa desenvolver o bem. Isso dá trabalho. Não, eu vou ficar aqui na minha... E aí começa a ter os dissabores da vida, porque está afastado do bem. Aí a pessoa começa a ter dificuldade na vida dela, porque está desregrado. Aí ela começa a buscar ajuda na casa espírita, vai tomar o passe, vai buscar assistir uma reunião pública. Aí as coisas começam a melhorar, ela paga aquilo tudo de mão. Aí volta de novo. Então a motivação dela não é por aproximação, é por afastamento. É só para não ter um problema. Mas não existe uma preocupação, um pensar positivo daquilo que ela deseja. O que ela deseja? Ter uma saúde, no caso do Alfredo, uma saúde boa. Então, faça o exercício diariamente, mude a alimentação. A minha proposta é ser uma pessoa melhor. Então, o que é necessário fazer para ter esse resultado? Para ser uma pessoa melhor. Agora, a postura de motivação por aproximação, que é e que deve ser o nosso foco.
na qual a pessoa busca se aproximar daquilo que ela deseja. Ela pensa sempre nos resultados que vai obter e não no trabalho que vai dar para consegui-los. O indivíduo se aproxima das coisas que lhe são importantes, objetivos que geram recompensas e prazer. E aí a gente vê, num exemplo de aproximação, a mesma pessoa, Alfredo, agora com outra mentalidade. Domingo, 6 horas da manhã, despertador toca, ele realiza, como voluntário, um trabalho social na comunidade. Um trabalho social que ele adora. Ele levanta com alegria, com satisfação. Cada um dos nossos atos nos leva à nossa impressão pessoal, estendendo-se de nós para os demais pessoas, doando-nos para os demais, estabelecendo o código determinado por Deus. É dando que se recebe. Então, o nosso amigo, a motivação dele é por aproximação. Ele se sente bem em acordar cedo, em ir para a comunidade, para atuar junto às crianças, para jogar um futebol com as crianças, depois fazer uma aulinha de evangelização, servir uma sopa. Ele está se sentindo útil. Ele está se sentindo importante nesse processo. Ele está dando de si algo ao próximo. Então, a motivação dele é por aproximação. Essa é a questão. E quando a gente realiza todo esse processo, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos reconciliados conosco. Toda atividade que nós exercemos com amor, ela tem um brilho diferente. Essa é a proposta. Essa é a proposta deste livro. E ele é um psicólogo, além de médico, ele entende da psicologia. E ele atua com a psicologia transpessoal. Ele avalia vários casos. E nós nos enxergamos pontualmente nesse ou naquele lá, naquele ponto em que a gente vai trabalhar, que a gente vai acolher. E, naturalmente, passo a passo, nós vamos nos transformando numa pessoa melhor. Nós vamos nos reconciliando conosco mesmo. Essa é a proposta. E o nosso mentor fica torcendo para que tudo dê certo, nos inspirando no desprendimento do sono, para que a gente continue nessa proposta de trabalho. Porque ele traçou junto conosco o roteiro da nossa reencarnação. E ele fica torcendo para que a gente supere tudo aquilo que a gente propôs. Estaremos mais perto da nossa liberdade como espírito, comungando de felicidade no exercício do bem, amando-nos, porque o mandamento já disse, a gente só pode amar ao próximo e a Deus se nós nos amarmos. Então, a partir do momento que nós nos reconciliamos conosco mesmo, entendemos todo esse processo que nós estamos envolvidos, nós avançamos. Simples assim. Vamos descomplicar. Vamos amar. Vamos servir. Dando tempo ao tempo e acolhendo o nosso ego. Entendendo, mas acolhendo. E sigamos em frente. Que Jesus nos envolva nessa empreitada,
essa empreitada íntima, nos amparando e nos protegendo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos que aqui passamos juntos, refletindo o Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos proporciona na nossa caminhada evolutiva. Tantos ensinamentos, tantos exemplos que recebemos de Ti. E continuamos, Senhor, sentindo a Tua presença através dos Teus prepostos, dos nossos anjos da guarda, dos mentores que nos inspiram a sermos melhores. Rogamos, Senhor, que a Tua paz que nos envolve nesse instante possa envolver a todos aqueles a quem mentalizamos, aqueles que fazem parte do nosso ciclo de vida, sejam eles encarnados, desencarnados, os nossos entes queridos, pais que já partiram, que eles sintam, Senhor, a nossa emoção neste envolvimento, neste Evangelho. E que esta paz também, Senhor, se faça presente no nosso planeta, acolhendo a todos, Senhor, pois somos uma grande família, onde o Senhor, meu Deus, é o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Moacir, nosso mentor querido da nossa casa, seus amigos, seus trabalhadores da casa, todos eles possam ser abençoados e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a esse momento que passamos juntos. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite.